boa tarde, boa noite, bom dia! Então, estou aqui hoje para falar com vocês um assunto dentro da física quântica, da física, das terapias, da constelação familiar sistêmica, sobre o campo morfogenético, ok? Então, o que seria o campo morfogenético? Então vamos aqui, deixa eu me preparar e saiba que quanto mais conhecimento você tiver, mais evolução, mais possibilidade de evoluir você vai ter, né, na sua vida, como autocuidado, traçando os objetivos melhor para você. Então esse tema, cientificamente, ele é um tema bastante recente, quer dizer, nem muito, e utiliza palavras desconhecidas às vezes para nós, né? Mas é de grande necessidade a gente saber, a gente conhecer. Então nós vamos, vai ser realmente uma ginástica para o cérebro, para a nossa mente. E a entrada e a inclusão de conceitos, nomes, novos, né, e confirmações de intercepções, de percepções que cada um de vocês já tiveram em algum momento da vida, ok? Olha, eu percebia isso, eu sabia disso, eu sentia isso. Então o conhecimento realmente, ele forma a sua consciência, ele expande a sua consciência. Independente do caminho, da postura, do comportamento que você tiver, ou do que está acontecendo em cada um de nós, estar consciente é a principal reserva que nós precisamos. Então, estar consciente, está acontecendo isso, porém, eu estou consciente. Então, os ciclos de palestras, as boas programações, as boas leituras, naturalmente, elas vão elevar a sua consciência, né? Essa construção da consciência. Nós precisamos falar, então, desse cientista, que ele está vivo ainda, cerca de uns 80, 90 anos, Dr. Hubert, o professor Sheldrake, vamos referir a ele como professor Sheldrake, fantástico. Ele é um biólogo, bioquímico, estudou também filosofia e conseguiu seu PhD em biologia pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E ele deu uma atividade a pesquisas dos biólogos dos anos 20 sobre esses campos mórficos, né? Ele deu continuidade. Dr. Sheldon, desde criança, ele foi presenteado com uma vida muito diferente. Seu pai, ele era um estudioso das ervas e das medicinas antigas e disponibilizou para ele esse conhecimento. E ele logo começou a se interessar muito por animais. Ele teve vários cães, gatos, já com um olhar de cientista, desde a sua infância. Próximo dos 9, 10 anos, ele já tinha assim, uma tendência de biólogo, a ser biólogo. Dentro das obras dele, que nós vamos falar, é muito interessante, todas são, mas cada uma vai por um caminho que ele começou na infância. Ele tem um livro, Os Cães Sabem Quando Seus Donos Voltam para Casa. Ele escreveu um livro. Fizeram a pesquisa, experiência aleatória, para entender e ver se isso tinha uma base, tinha nexo, né? E aí começou para ele uma visão do campo mórfico, o campo de informação, que ele organiza, né? E ele segue o formato inicial
e ele vai reproduzindo e vai reorganizando comportamentos, maneiras de pensar, maneiras de agir, maneiras de entender e até mesmo os movimentos físicos. Depois ele estudou também comportamento dos pombos-correio, estudou, deixa eu ver, organização dos cupins. Olha, é fantástico. E nós vamos falar também sobre um pouco da biografia dele. Eu estou falando um pouquinho dos livros. Ele tem o livro A Presença do Passado, Ressonância Mórfica, Os 7 Experimentos que Podem Mudar o Mundo, Cães Sábios Quando Seus Donos Estão Chegando, A Sensação de Estar Sendo Observado. Esse é um livro mais recente, que confirma informações muito antigas. E outro, Vida Depois da Morte, Fronteira do Mistério, Causa e Atividades, Retorno ao Sagrado e A Física dos Anjos. Uau! Estou lendo ali. Esse é algum livro do Dr. Sheldon. Os campos, uma definição para vocês então. Esse campo mórfico, ele envolve, segundo foi observado, desde o comportamento da menor partícula da vida, que é o átomo, até a célula, a molécula, tampas de animais, depois o ser humano, sociedade, planeta e chega até a galáxia. Então é o que acompanha o ser vivo e a vida organizada. Veja só. Então, quando a gente faz a constelação familiar sistêmica e entra no seu campo morfogenético, morfológico, então nós, como eu escrevi aqui embaixo no texto, nós temos acesso, se for permitido, lógico, a gente pede para o seu anjo da guarda, para o seu mentor, para o meu, para a fonte, né? O que é para ser mostrado para você, o que é o melhor para ser mostrado para a sua cura. Então, esse campo morfogenético, ele atinge até o seu campo interdimensional. E isso é muito interessante, muito. Vamos continuando então. O que é interessante, que eu vou falar em seguida de uma teoria que é muito conhecida, que é a teoria do 100º macaco, é a construção do hábito. E uma das coisas que eu vou falar para vocês, extrair junto com vocês, é a possibilidade de criar nova realidade com novos hábitos, né? Nova habilidade. A criação de novos hábitos, ela redireciona sua vida para estágios de felicidade, estágios de bem-estar mental, bem-estar físico, emocional, estágio de uma boa resposta desse organismo, como uma resposta imunológica, ela é capaz de modificar a noção que você aprendeu a ter sobre genética, que essa noção sobre genética, ela tem muita influência de pensamentos antigos que reverberam até hoje. Nós vamos falar sobre isso. Nós temos a ciência, o que nós herdamos, que tem uma influência muito, muito forte, que é uma influência revolucionista e cartesiana, mecânica, com uma grande influência de mito. Nós vamos ver sobre isso. E também temos as influências de Einstein e outros físicos, né, de outras épocas. Tudo isso modela e que dita o pensamento, as ações, os comportamentos, né? Nós somos influenciados por pensamentos desses cientistas de 480 anos atrás. Campo morfogenético. Quando a ciência revolucionista, podemos utilizar como exemplo a medicina oficial, né? Tradicional, ela trabalha com esses princípios mais de 400 anos, onde divide tudo, espera ter respostas exatas. Muito bem.
há de se perguntar como que essa ciência reducionista, mecânica, que divide tudo, pode sobreviver a tantas mudanças, transformações que está havendo na ciência, né? Então, há tantas novas equações, novas fórmulas que estão surgindo, que mudam totalmente aquele raciocínio antigo, do fundamento dessa ciência reducionista. Sheldrick, então, ele vem fazer parte, uma ponte para essa nova ciência, esse novo modelo, que pode ser chamado também de ciência holística, que é um todo, e a ciência quântica, sendo biólogo, né? Então, os hábitos, eles são criados, nós falamos então uma vez, a inteligência afetiva, sobre a inteligência. Essa fala ela tem componentes da realidade quântica, física quântica, medicina quântica, psiconeuro e imunologia, somatopsicologia, neurociência. Todo ser humano, de acordo com o seu campo de pensamento, ele cria comportamento dentro das suas estruturas menores que as células, que são os átomos, e também dentro das suas células. Uau! Meu Deus. Quando a gente nasce, faz parte de uma família, você faz parte de um grupo onde tem um campo mórfico, certo? Tem formas de comportamento naquela família, hábitos, tem formas de interpretação, de interpretar os acontecimentos, a forma de reação, a forma de lidar com saúde, com doença, assuntos do nosso dia a dia. Tem famílias que são propensas a adoecer, que existe já vem de outras gerações vem sendo alimentada aquele campo de doença, de adoecer, de falar de doença, de atrair doença, ui! Vou falar só de alegria. Tem muitos grupos, outras famílias, que tem outros campos mórficos, outros campos de informação, outra mente. Falam mais de saúde, não procuram conhecer medicamento, fala mais de contato com a natureza, buscar contato com a natureza, procuram pensar diferente do sistema, que é o que a gente já está introduzindo, a informação do hábito, de um hábito novo. Essa que é a grande esperança, a grande esperança. Tomar um pouquinho de água, senão eu não aguento falar, né? A grande esperança dessa informação, da noção do campo mórfico, do campo de informação, é a informação de novos hábitos. O indivíduo, saindo da mente coletiva, cada um de vocês vai sentindo de alguma forma, saindo da mente coletiva. Então, por exemplo, vindo nessa linhagem, a avó poderia lidar com uma doença de uma forma e falar, e ter um armário cheio de remédios, né? E tá em médico toda semana. A filha, que nem essa senhora, ela pode ter 4 filhas. 3 filhas reproduzem os hábitos da mãe em relação com a doença. O medo, e daí também o medo gera uma linha de identificação, de sintonia com aquele campo morfogenético, o campo da doença, vamos dizer. Uma dessas irmãs se desidentifica, ela busca outra forma de pensar, vai fazer outras coisas. Para alguns até ela se rebela do sistema social, do formato, daquela forma, daquele modelo, ela vai fazer diferente. E as 3 outras irmãs que estão conformadas nesse sistema, desse campo que vem da mãe, de doença, fala assim, olha, com 35 anos, nós já tivemos tantos sintomas, 40 tiramos outros, 45 já se tem artrose deformante.
Com 48, 50, já estão chegando à osteoporose. Ah! Os ossos estão muito frágeis. Com 55, já começou, segundo o histórico familiar, dar adeus. Então, existe essa loucura. Alopecia. Alopécia. E tem a queda de cabelo das mulheres, queda de cabelo das mulheres, que fica ralinho. O pessoal olha aquilo ali, as 3 se conformaram ao sistema. A quarta diz, não, eu não quero. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer de tudo que eu preciso fazer para estar fora desse modelo, desse campo mórfico familiar de doença. Então, você está tendo esse exemplo. Estou fazendo bem traduzido para você entender bem. Você tem um modelo de escassez econômico, por exemplo, que reflete na nossa vida estupidamente. A avó já lidava de uma forma com o financeiro, as filhas também lidavam de uma forma, e uma dessas irmãs, não. Tem algo errado aí. Eu não quero reproduzir isso de pobreza, escassez, da doença. Mas não basta só. Ela tem que buscar informação e construir um novo campo para ela de informação. Incluir novos hábitos. E aí você precisa, eu te falo como, você precisa de ter coerência entre o que você pensa que vai fazer, o que você quer para a sua vida e o que você faz realmente na prática. Então, muitas pessoas têm uma grande incoerência aí. Pensa que vai cair exatamente como chuva. Começa a meditar, começa tal, boa alimentação, uma memória boa, te preparar para a maturidade. Pensa que vai cair como chuva isso. Não. Tem algumas exceções, que tem pessoas que têm hábitos deficientes e ainda têm uma saúde razoável. Mas naturalmente isso é uma exceção, né? E sem um dígito modelo. Para criar um novo hábito é criar um novo campo. Como esse exemplo da irmã. Vou criar um novo campo, vou criar um novo hábito e não desesperar. E não ficar com essa coisa dos 45, queda do cabelo, 50, o diabetes, 60, a osteoporose. Você quer isso para você? Se você vive numa família assim, tem gente que só fala de doença. Ai, meu Deus. Há uma espécie de memória nesse campo. Uma memória. Naturalmente, essa memória tem uma boa influência genética ou tem uma outra influência da criação de novos hábitos. Então, quando a gente vive, acorda todo dia, que a gente pode dizer assim, hoje eu estou escrevendo uma nova história para mim, para minha vida. Eu escolho a vida que eu quero, eu decido. Eu acordei, hoje eu acordei. Caíram véus de ilusão dos meus olhos, da minha vida. E hoje eu vou escrever uma nova história, vou criar novos hábitos, vou criar uma nova história, uma nova trilha, um novo caminho. Você está lá 30 graus à esquerda, você vai passar 60 graus à direita. É isso aí. Uma conversão, você vai fazer uma conversão de caminho. Estava indo aqui, agora você está indo para lá. Então, é essa a estrutura dessa ciência através dos campos mórficos. Essa estrutura dessa ciência, desta pesquisa. Então, é muito legal é muito interessante quando você vê na internet falando da teoria do 100º macaco. É bem interessante. Você já ouviu? Alguns biólogos estavam fazendo observação dos comportamentos de macacos numa ilha, no Pacífico, né? E eles tinham disposição poucos tinham disposição e foi notado que eles tinham
Só um pouquinho, eu preciso lembrar, mais ou menos, direitinho. Peraí. Voltando então, falando da teoria do centésimo macaco. Alguns biólogos estavam fazendo a observação, né, como eu falei, dos macacos, numa ilha lá no Pacífico, né? E eles tinham disposição de cocos, né? Disposição de cocos. E foi notado que havia uma dificuldade dentro da estrutura do coco do tempo de você chegar e conseguir aproveitar, se alimentar do coco. E foi observado que um grupo de macaco começou a levar o coco e colocar embaixo de uma fonte de água que passava. Uma fonte de água, assim. E aí começou a amolecer a estrutura do coco, lavava o coco e descascava o coco. Em poucos minutos. E aquilo foi um hábito totalmente inédito. Talvez que seja desconhecido para aquela comunidade de macacos. Ele foi aumentado, um foi fazendo, o outro foi fazendo, o outro foi fazendo. E quando teria chegado ao 100º macaco, olha só, daquela coletividade de macaco assim, aquilo já estava sendo implantado. É muito interessante, começou a haver um status daquele hábito. Começou a reverberar, foi reproduzindo e o campo mórfico foi se fortalecendo com essa informação, que também lembra a mente coletiva. E aí foi observado que numa outra ilha, lá, os macacos começaram a fazer a mesma coisa que aqueles macacos. Colocaram o coco embaixo da água, ia amolecendo, ia facilitando a alimentação dele, tudo ia ser mais rápido e fácil, né? Aí começou então a se reproduzir. Aí começaram a pesquisar esse hábito, e esse hábito começou a espalhar por outros lados distantes. O que explicaria isso? Essa que foi a grande questão dos cientistas biólogos. Que transmissão é essa de informação? Alguns falavam, será que é telepatia? Não conseguiram aceitar essa hipótese. Telepatia? O macaco se comunica? Daí foi visto outras situações. Não, porque o campo também sabe, o cão sabe que o dono está chegando, né? O pai de Sheldrick, ele fez uma experiência. Ele chegava em horários diferentes e quando tinha uma certa distância, ele até começou a medir, os cães mudavam de comportamento, ficavam, né? Eu tenho um cão aqui, o Bud, e é desse jeito mesmo. Às vezes eu tô lá no portão, lá, ele já começa a latir, ele fica feliz. Meu filho que fala, ele sabe que sou eu que tá chegando. E às vezes chega sempre uma hora, tipo assim, 18 horas, assim, que o Dani sai todo dia para passear com ele, 18, 19 horas. Se o Dani não vem ali, ele vem na janela, daí ele fica chorando, fica olhando. Se o Dani sai, ele chora. Então, assim, ele sabe que o Dani tá chegando também. É impressionante. E você pode mudar os horários e tudo, mas é por causa da informação, né? Da informação da afetividade, né? Que você vai passando. Então, existe uma rede de informação que liga as pessoas, né? E os animais também. No caso da maior que a girafa, com as girafas também, né? A girafa tem assim, o pescoço uns 10 metros. Ele também, então, ele também esse cientista, ele também foi pesquisar os cupinzeiros na África. É a mesma forma, os cupinzeiros. Quem que ensinou isso para a natureza e tal? Mas esse cientista, eles não se contentam com a explicação simplista. Quem que ensinou a reconstituir da mesma forma? Por que quando cortava o ser vivo em 10 pedaços,
e deixava um pedaço, aquele pedaço se reconstruía, igualzinho, voltava a ter a mesma forma, voltou a viver e o mesmo modelo. O que rege isso, será? Então eles disseram que é o campo mórfico. Nossa, como é sensacional isso do corpo mórfico. E gente, nos meus atendimentos da mesa, tudo que você vai atender a pessoa, seja, não é só em constelação familiar sistêmica. Depois que Bert Helling trabalhava essa questão da constelação sistêmica, que foi buscar informação com esse cientista, eles começaram a trabalhar junto. Então, o corpo mórfico, o campo mórfico é quando você abre o campo, vai atender uma pessoa, seja online ou seja à distância, não tem problema. Eu só pego o nome da pessoa, aonde ela reside, o nome, o endereço e a idade dela. Por quê? Porque os mestres que estão comigo, meu dom de sensibilidade, os mestres da pessoa, o guia, anjo da guarda, eu ponho lá o endereço na geometria, no desenho geométrico da mesa radiônica, que é o testemunho, você põe lá o nome, o endereço, a idade. Então aí se entra em contato da onde a pessoa está. E aí eu abro o campo mórfico dela. E às vezes é tão assim sincrônico que às vezes que eu estou começando a fazer quando é à distância, que daí eu gravo e mando para a pessoa, né, pra gente daí estudar junto a sessão dela. Porque essa sessão demora de 2 a 3 horas. Então, às vezes ela sente. Aí eu escrevo assim no WhatsApp: estou começando a sua sessão. Ela falou: nossa, eu estava pensando nisso agora. Sabe? Então, e aí eu vou acessando tudo, coisas que ela sabe, às vezes eu acesso sem saber, porque eu estou acessando o campo de informação dessa pessoa. Esse é o campo morfogenético. Então, vamos continuar aqui falando sobre essa pesquisa maravilhosa, né? Então vamos lá. O que eu estava falando é muito interessante. Tudo isso que eu falei antes, uma vez eu tive a oportunidade de ver uma teoria que já fez 50 anos, que fala assim: a gente não precisa gravar esses nomes, não. Não dá para negar que são acontecimentos que impactam a gente, que modificam o rumo das nossas vidas, da nossa compreensão, de ser eu como terapeuta, né? Da visão, dos acontecimentos, dos fenômenos, do entendimento da ciência que você lê, do resultado da saúde da doença. O físico John Bell, em 64, estou vendo ali, ele estava pesquisando partículas em laboratórios na Inglaterra, e ele observou que quando ele isolava, guardando estrutura de átomos, quando ele isolava as estruturas naquela experiência ali, quando ele precisou isolar uma partícula e colocar em outro laboratório, isolou, quando ele movimentava uma órbita do elétron, por exemplo, quando ele fazia um movimento induzido, né, a órbita é uma argola, um anel, parece. Quando ele fazia o movimento do anel, que estava em uma sala, o anel na outra sala se movimentava também no mesmo sentido. Quando ele ventia o sentido, fazia no anti-horário, na outra sala também era anti-horário. Instantaneamente se modificava. E eles foram levando essas partículas para lugares mais distantes e chegaram a fazer algo em torno de 10 mil quilômetros, por exemplo. Quando movimentava uma partícula aqui, o giro dela, o outro que estava lá, 10 mil, movimentava. Então, interconectividade, esse é o princípio da interconectividade. Demorou para só 50 anos, demorou para descobrir isso. 50, 60, as pessoas estão ligadas. Elas estão ligadas pelo acontecimento, pela corrente mental,
mas isso ainda não é telepatia. O teorema de Bell se liga perfeitamente com o conceito do campo mórfico. Outro conceito é de massa crítica. A definição de o que é a definição? Massa crítica é a mentalidade de um grupo em relação a um determinado assunto necessário que sente para qualidade e quantidade para estabelecer e sustentar uma relação ou um comportamento. Esse é o conceito de fisiologia, sociologia, teologia e política. Estava falando dos macacos. Quando chegou no 100º macaco da ilha, atingiu a chamada massa crítica. Estão percebendo? Aquele conhecimento e aquele hábito, ele atingiu ponto de maturidade para ser reproduzido. Será que os grupos de estudos hoje estão fazendo isso, formando massa crítica? Não é mesmo? Será que o grupo Mata Verde não vem formando, até mesmo intencionalmente, qualquer grupo aqui nosso, talvez o nosso grupo não vem formando alguns hábitos, alguns costumes, uma massa crítica? Será que os outros grupos, outras instituições, um exemplo de campo mórfico, olha como influencia. De repente você muda para um pequeno condomínio de casas, que eu moro aqui num condomínio de casas, e eu venho de um prédio que tinha um campo mórfico do prédio, que as pessoas não se cumprimentavam, não se ajudam, falta cordialidade, gentileza, simpatia, falta interesse um no outro, e você fica, uma situação gera outra, e daí a pessoa entra ali, não consegue modificar aquele campo que está formado, daquela maneira, e ela também toma essa forma, ela acaba tomando essa forma, boa parte daquele campo, depende da pessoa, né? Porque se ela pode pegar bastante aquele modelo ou menos, aí ela fica com aquela gravação daquela falta de cortesia, ela se torna também impaciente, sem esperança de que o outro vai melhorar, de ser educado, que o outro colabore. E daí ela se muda para um condomínio de casa, num bairro distante. Aconteceu comigo isso, estranha tudo no último dia. As pessoas falam o nome, senta, tem tempo, empresta uma para outra, ovo, belita, oferece para cuidar do animal, eu fico dark, peço para ela olhar para o instrumento que estava faltando, é bem isso, pede para entrar na casa, oferece um bolo, um suco. Nossa, o que vai acontecer? Ela entrou em outro campo mórfico, que alguém começou aquelas atitudes. E provavelmente aquele campo de atitudes e comportamentos e informação chegou numa massa crítica, a ponto de influenciar todos. Todos estão influenciados com aquele comportamento e a influenciar condomínios próximos e mais distantes. Por isso que um dos subtítulos, nós podemos cocriar o futuro? Por isso que o título desse vídeo é Nós podemos cocriar o futuro? Alguém já se perguntou isso? Você pode cocriar, você pode cocriar seu colaborador da cocriação do seu futuro? Alguém acha que você não pode? Alguém tem dúvida? O conceito de mente coletiva é um conjunto de pensamento coletivo transmitido pela sociedade, família, meios sociais, escolas, inseridos durante a vida. Volta o exemplo daquela família lá. A filha aprendeu com a mãe que ia ter tal doença, que precisava de tal medicamento, ou a filha pensa diferente, vai para outro caminho, sai. Esse pensamento não faz sentido para mim, não. E se você tiver noção de qual a diferença, qual o impacto que vai fazer para você pensar diferente em algumas situações, você vai querer pensar diferente, ontem. Sempre você vai querer pensar diferente. Pensar diferente de um sistema, você vai querer para ontem.
Se as pessoas estivessem pensar diferente, saúde mental, saúde física, as emergências estariam menos vazias, e os hospitais vazios, os consultórios tranquilos. Você conseguiria uma consulta no mesmo dia quando você precisa. Então, provavelmente que muitos de vocês gostariam disso. Preciso ir lá me consultar, um valor considerável, meu plano de saúde. Eu queria ir no mesmo dia que eu me sinto mal. Se eu me sinto mal hoje, eu quero ser tratada hoje, receber uma orientação hoje, ser examinado. Mas aí marca para 2 meses lá na frente, ou 3 meses depois. E a pessoa se pergunta, como que eu vou estar dentro desse tempo? Daí ela vai buscar outro tipo de opção. Se a gente mudar o pensamento, o destino muda, o destino da saúde muda. Os hospitais estariam vazios, não teria tantas drogarias. Entra nas cidades e vê quantas drogarias tem por aí. A drogaria sempre tem fila. Sempre que você vai numa farmácia, tem fila. O que está acontecendo? Eles passaram, todo mundo pensa assim. A gente que lida com medicina complementar, terapias holísticas, que não usa as drogas, uma vez por outra a gente atende pessoas que chegam com uma carga de ceticismo, com uma carga de influência de pensamento quadrado, que a gente fala de pensamento quadrado, reducionista, crença limitante, que fica buscando algumas provas, que as provas já se foram, e não é fácil. E aí entra, dentro dessa mentalidade, padrão de crença limitante que eu falei agora. Tem pessoas que não conseguem acreditar que se tomar um chá vai melhorar. Ela já foi para uma crença tão distante que tomar um chá, isso. Ela não crê que um chá vai poder melhorar. Ela não crê, ela não acredita. Ela não crê que outra substância natural vai poder ajudar. Ela prefere ir para a intervenção dos medicamentos e das drogas. Nessa forma é uma forma de pensar também. Se a pessoa quiser adentrar mais um pouco, as informações nunca tiveram tão acessíveis na internet nessa época, nesse tempo. A terceira causa de morte nos países desenvolvidos existe o nome, talvez eu não sei se vocês conhecem, iatrogenia. O que é Primeira, doenças cardiovasculares. Segundo, o câncer. Perderam da doença do coração. Daí vem os AVC, os AVCs da vida. Aqui. Terceiro lugar, intoxicação medicamentosa por erro médico. Se essa turma, isso é bom para mim essa palestra, se essa turma coloca, se essa turma pensar diferente da maior parte dos grupos, seria tudo diferente. Não morreria tanta gente com médicos, não se internaria tantas pessoas, não haveria tantas cirurgias, não haveria tantas intoxicação por medicamentos, não haveria tantos antibióticos dados para as crianças. O sistema de vacinação seria totalmente repensado. Na verdade, o que mais tem para a gente fazer é repensar o caminho que a gente tem feito, a forma de pensar, as opções, a forma de se comportar, o destino que a gente está criando. Temos que refletir sobre isso. O que é transmitido no campo mórfico é pura informação da era quântica. Pura informação, pura informação. Então, se uma pessoa convive num grupo um tempo, num grupo de estudo, que tem uma maneira de atuar e ela se distancia, durante um tempo, ela continua participando daquele campo mórfico.
segundo esse cientista. Mas é verdade. Se ela tem afinidade ainda com esse grupo que tá lá fora do Brasil, por exemplo, ela continua participando lá. Ela pode ter as sensações que o grupo tem. Alguém do grupo pode perceber as sensações que essa pessoa tem. Você sabe disso. E a gente pode aceitar, deve aceitar com naturalidade isso. Esse é o sentido da vida. Viver para o outro. Querer também o bem-estar do outro, né? Se abrir em relação à preocupação com seus próprios problemas. Sair desse seu mundinho, seus próprios problemas, dos seus próprios interesses, das suas próprias necessidades. Isso é a compaixão, né? Quando a pessoa está muito sobrecarregada, está muito congestionada, inclusive da forma de pensar sobre seus próprios problemas, então ela deve se dedicar algumas horas por semana para obras sociais, para ouvir o problema dos outros, mas de uma forma disciplinada. Obras sociais, vai ver a situação do outro, você vai ver, vai mudar a sua vida. Visite hospitais, orfanatos, seja voluntário, vai ver aquelas geriátricas lá, aquelas senhoras. Olha a vida, tudo isso é a vida, que você só está fechado no seu problema, nas suas necessidades. Tira um tempo para você olhar para o outro. Tempo existe, é você que faz, você tem tempo. E vá lá, tantas horas por semana, olhar criança em orfanato, deficientes, além de contribuir financeiramente. Não busque fazer o que é fácil, porque o que é fácil vira um vício. A gente deve buscar fazer o que é mais difícil, para a gente crescer, para a gente evoluir. Buscamos fazer o que é mais difícil. Diga que você tem tempo, que você vai fazer sim e que você não vai adiar. Diga agora, eu não vou adiar. Então isso é mudança de hábito, gerando uma massa crítica que vai atingir uma sociedade por uma forma magnética, por tabela magnética, quântica, elétrica na sociedade. Se, por exemplo, uma cidade começa com bom hábito no trânsito, e um reproduz, o outro mantém o bom hábito, a gentileza, a cordialidade, isso vai se reproduzindo e vai formando uma cidade de bons hábitos. A pessoa chega lá com maus hábitos, daí ela é contagiada pelos bons hábitos, pelaquela mentalidade de bondade. De repente ele sai numa cidade violenta, briguenta, aí ela vai para uma cidade assim, aonde existe essa cordialidade, esse respeito, ela vai ser contagiada. Então você pode cocriar o futuro. Se você pensar e agir da mesma forma, sempre da mesma forma, não. Então você quer criar um futuro novo, cocriar um futuro novo? Ou ficar pedindo a Deus e não agir? Então, nós precisamos de ser crédulos e um pouco de ser cético. O cético também te dá um choque de realidade. E quando você está no aspecto cético, o crédulo também te dá um choque de realidade, um equilíbrio. Crédulo demais, tem que conhecer o outro lado do cético. Se você quer muitas mudanças na vida e só está pedindo a Deus, olha lá, é melhor repensar isso. Equilíbrio. O cientista diz também que a ressonância mórfica, que vem dos tempos mórficos, ela não é telepatia, não é transmissão de energia, não é força do magnetismo, nem força da gravidade. Isso por causa de conceitos mesmo da física, porque a força da gravidade ela aumenta de acordo com a distância. E do magnetismo também tem uma certa distância. E da ressonância mórfica, não. Assim como da experiência da partícula do átomo, coloca aqui uma em Santos, outra lá em China, lá na Índia. Quando você muda a direção, o giro de um anel daquela órbita no laboratório, a órbita que está lá na China, na Índia,
vai mudar também no mesmo momento, igualzinho, na mesma direção. Tudo está conectado. E essa é uma das colaborações da física. Por isso que a física é a mãe da ciência. Quando essas pessoas, elas leem alguma coisa da física, mais recente, assim, de alguma forma ela entra em contato que existe uma inteligência, um projetista, um regente, que faz tudo isso. E que muitos de nós chamam de Deus, consciência cósmica, né? Grande sol. Então, entrar pela teoria da física, você vê outras possibilidades, outras ações dessa inteligência chamada Deus. O próprio Shelderick, ele mostra depois que essa visão holística é um todo. Ela rompe com essa influência reducionista de 400, 500 anos atrás. Ela acredita em Deus. Então, o cientista acredita em Deus. O cientista que vai pela física e que está livre da influência reducionista, ele acredita, ele vê Deus nas coisas. Einstein né? Sem exatamente estar instalado programas teológicos, né? Crenças, paradigmas, dogmas limitantes. Então essas pessoas influenciaram o nosso pensamento. O René Descartes, ele influenciou o pensamento cartesiano. Isso foi em 1650, né? Em seguida, outro gênio da época, Isaac Newton, autor entre outras teorias da força da gravidade, da gravitação, foi em 1727, né? Depois nós temos o Shelderick no meio, né, dessa história. Ele atuava na Inglaterra, sempre se fazia disponível para entrevista, para colaboração no mundo inteiro. Depois temos o Albert Einstein, né? O penúltimo, e depois um parceiro contemporâneo de Albert, Niels Bohr, dinamarquês. Ele vivia na Alemanha e ele foi um das bases da física quântica. A teoria da relatividade de Einstein fez 100 anos, mais de 100 anos, 106 anos, o caminho da ciência, na interpretação dos acontecimentos, né? É então interessante tudo isso, quando a gente tem que olhar tudo isso ligado com a saúde. Quando existe o excesso da especialização e o desconhecimento da totalidade, essa visão reducionista, tá vendo na medicina tradicional, perde-se muito. Porque a herança é o quê? O que Newton falava? E o Descartes falava também. Que o planeta, o universo, ele é uma máquina mecânica, né? Com ações previsíveis. O que isso se chocou, rompeu, foi derrubado a ciência quântica, né? Quando você vai no médico que ele te olha como uma parte, um pedaço do ombro ou estômago, está com excesso de acidez, por exemplo, e ele quer utilizar apenas os recursos de imagem, medicina de imagem laboratorial, a medicina laboratorial, que ele quer apenas essa visão, é uma visão mecanicista, né? Partes. Pelo menos 360 anos, 400 anos. Quando o outro vê um problema no ombro e ele quer utilizar os recursos mais radicais para tratar o ombro, e a pessoa que ela também tem que se formar, ela precisa saber
quando ela tomar aquela injeção, o que pode causar depois. Não é só ficar livre da dor. Qual é o efeito colateral? Na visão complementar, é buscar ordem no corpo. Às vezes o caminho até chegar à ordem tem vários passos. Não pode ser num dia ou no dia seguinte para sentir os efeitos. Mas muitas pessoas querem sentir imediatamente. Em alguns casos, a gente compreende, né? Em algumas situações, ligar com dor, com tristeza é difícil. Mas tem casos que dá para começar um trabalho mais profundo com a medicina complementar e evitar de não se intoxicar. Então, o que causa no organismo da pessoa? Então, essa medicina há 500 anos tem influência até hoje. Eu quero ver o estômago e o ser. Seu estômago tá bom, mas eu tô péssimo. Não, seu estômago não tem nada. Não, mas eu tô sentindo a minha coluna, mas tá normal, mas eu tô péssimo. Suspeitamos de água no intestino, foi feito exame, olha, tá normal, mas eu me sinto péssimo. Então tá faltando muito. Tá faltando a visão global, holística, do inteiro, do ser inteiro. Porque a visão mecânica, ela é assim, ela é simplista, ela existe. Mas dentro, quando você se atualiza, isso foi muito anos atrás, conversar com alguém que te olha mecanicamente, lá atrás. Assim como você quer conversar com alguém que quer te olhar como rótulo, ficou para trás. Eu vou olhar para fulano e vou perguntar, fulano, você estudou em qual faculdade? Essa faculdade não é boa. A faculdade é boa. Fez pós-graduação? Não, vou te olhar. Fez MBA? Fez mestrado? Vou te olhar diferente. Tem sobrenome? Meu sobrenome é influente, vou te olhar diferente. Visão mecânica. Visão competitiva. Eu não estou vendo ser. Eu estou vendo o quê? Códigos, status, números. Já na época do advento de Jesus de Nazaré, ele disse para enganar, até para criar uma situação surpresa com aquela sociedade dos escribas, fariseus, doutores da lei, ele falou, olha, você olha para o seu próximo nesse estado e não olha só o destaque da sociedade, os nomes, melhores lugares, melhores cadeiras. Eu posso parecer como um pedinte na sua casa. E de repente, chega ali uma pessoa importante na sua casa, vestida como um sem-teto e um pedinte. E aí, aquela pessoa diante do pedinte, com essa visão mecanicista, separatista, age de alguma forma ali e não consegue olhar o ser que está ali. Ela olha um pedaço, um rótulo daquele ser que está dormindo. Ele está dormindo e na consciência, dormindo em consciência, está num estado inconsciente, está adormecida. Encontros como esses adventos esse vídeo é exatamente para a gente acordar. Podemos criar um novo futuro? Podemos criar um novo futuro? O livro recente de Shelderick, ele fala sobre... Ele fica chocado com algumas coisas. Com a ditadura da ciência reducionista, com a influência de mais de 400 anos. Essa ciência, ela tem os dogmas, é a ciência oficial das universidades. Tem, olha, uma coisa interessante agora, que faz parte a grande ilusão das ciências, é achar que ela já tem as respostas sobre o universo. Porém, as suas principais questões do universo, não foram resolvidas. Ali tem um cidadão pensador
que será que ele está pensando nesses dogmas? O que será que ele está pensando? A ciência oficial. Deus existe apenas como uma ideia na mente humana. Toda matéria é inconsciente. As leis constantes da natureza são fixas, não mudam. Toda a realidade é material. A natureza é mecânica. A hereditariedade biológica é apenas material, não tem influência de campo mórfico. Memórias são guardadas dentro do seu cérebro. Olha, vixi, sua mente está dentro do seu crânio. Fenômenos psíquicos, telepatias não são possíveis. E a medicina mecanicista é a única que funciona. Um conceito entrelaçado com o outro. Então você tem aí diversas experiências que totalmente fragilizam esses dogmas da resistência dominante. Como a memória que está, a consciência dentro da sua cabeça, a mente está onde? Memória dentro do seu corpo? Isso é uma ponte para outros estudos. Tudo isso já caiu, tá? Caiu. Para quem já despertou. Para o entendimento quântico, para as terapias holísticas, que nós somos todo, nós somos um, tudo está conectado, né? Então, mas essas coisas que eu falei ainda tá em universidades, medicina, psicologia, química, biologia, ainda tem essas informações. Mesmo na biologia, existem os biólogos reducionistas e os biólogos que são holistas e quânticos, do qual Sheldrick encabeça os estudos. O Sheldrick é tido realmente como um fenômeno nos tempos atuais, com seus textos, suas visões, seus estudos, e todos eles comprovados, né? Tem uma comparação agora sobre que eu vou já terminar esse vídeo, o raciocínio. Então, continua daquelas 4 irmãs e uma irmã diferente, e mudou o padrão diferente dela, o padrão hereditário de doença. Porque ele não é genético biologicamente, ele tem uma influência mórfica. O campo de informação que a pessoa vive e reproduz, né, neste caso, doença, ou dentro da doença hipocondríaca, né? Nossa, eu preciso atentar para isso. Dr. Ortiz, ele fez experiências com pessoas, inclusive com câncer estado final. Várias doenças, ele colocou num centro, num lugar afastado, numa clínica, numa casa afastada. Incluiu momentos de meditação, musicoterapia, yoga, alimentação orgânica, totalmente projetada para isso, suplementação específica. Não é só alimentação, tá? E suplementação também. Faz uma diferença bastante. Comer bem, mas tomar cápsulas de suplementos, óleos vegetais, outros estímulos orgânicos, mas com cápsulas. Então, os exames deles mudavam e até 85%, gente. Pessoa já doente, com câncer, né? Os exames, os quadros, ele ia dando 85% de melhoria. O que fundamenta que mudar e investir em novos hábitos, mudar estilo de vida, está na sua mão. Você pode cocriar, você pode mudar. Mudar o estilo de vida impacta até 85% do panorama de saúde ou doença. Então, se houve isso, uma nova consciência aponta aí. Então, é bem simples. Eu posso mudar isso, eu posso mudar meu quadro. Eu vou mudar, não vou ficar esperando chover. Eu posso mudar. Estou falando isso para mim também, para você. Nós podemos mudar. A mesma sequência dos hábitos, por exemplo,
Por exemplo, tinha uma pessoa que ganhou uma terra, daí ele tá pensando, o que vai fazer com essa terra? Lá em Minas, que um amigo. Tem um lago, daí tem patinho, cisne, daí tem capivara, um lago lá, que tem um ar mais puro, né? Tem poucos carros, não tem torre de celular, é uma coisa bem diferente. Então as mudanças globais nos hábitos aí entra, né? Então olha só, evitar toda maneira de intoxicar-se, comportamento ecológico, evitar e reduzir qualquer produção de poluentes, né? Novos meios de descartar os objetos, saber lidar com o lixo, separar os lixos, evitar poluição psíquica por emoções, palavras e atitudes, reeducar a reatividade, né? E construir com pacifismo, o pacifismo em você, a paciência. Duas palavras. Talvez vocês ouviram falar, mas deve aprofundar. Eu também. Porque isso muda tudo. Reatividade e pacifismo. Reatividade e pacifismo. O que será? Pacifismo, reatividade, o que será? A reatividade também pode ser um padrão que a pessoa reproduziu dentro do campo mórfico de reatividade. Dentro da reatividade estão vários tipos de intolerância, entre elas a religiosa. Existem grupos e pessoas, instituições, muito reativas, muito separatistas, extremamente intolerantes e que reproduzem a intolerância. Grupos que se sente revelação de Criador, que entende que aquilo que aqueles aprenderam, acessaram, é a única fonte, e olha de uma maneira espantosa tudo que é diferente deles, excludente, uma maneira excludente, eles vão excluindo tudo, eliminando. Então eles são reativos e eles impõem o comportamento reativo, né? Isso é muito sério. Isso é muito, muito, muito sério mesmo. Então, diante dessas palavras aqui, então essas pessoas são excludentes, eles são reativos. Então eles impõem esse comportamento reativo. Um exemplo mais prático e imediato de reatividade é o trânsito. Dirigir no trânsito. Eu não dirijo, mas acompanho. Então, no trânsito, você cumprimenta uma pessoa, você faz a pessoa, por exemplo, você cumprimenta a pessoa e faz assim, mas a outra pessoa que está no estado de reatividade, ela vai tomar aquilo como Então hoje as pessoas estão muito agressivas, né? Elas estão com a agressividade na ponta da língua. Se elas aprenderem uma área do conhecimento e faz uma pergunta e ela te responde assim brava, se ela está dentro de uma doutrina radical, uma doutrina filosófica, religiosa, ela é perguntada sobre aquilo, questionada, ela vai te responder com uma grande reatividade. E é verdade, gente, isso é bem verdade. Se você quer entrar dentro do prédio e ter uma dificuldade, a pessoa já tem reatividade com isso. O que antecede uma reatividade que gera uma grande poluição? Já pensaram nisso? Andar se
se comportar com reatividade gera uma grande poluição enquanto tempo de consciência ecológica. Então, assim, é muito mais do que você saber jogar o lixo no lugar certo, porque seus pensamentos, as emoções que você está vivendo, pode se tornar um grande lixo, e você pode estar sendo um grande emissor de lixo. É uma visão ecológica isso. Lixo emocional. Lixo emocional. O seu problema é de um time reage com reatividade. Pertence a um rótulo doutrinado religioso. Às vezes, a pessoa, até uma raça diferente, sabe lá, é absurdo. Reativo com a diferença da raça, reativo com a diferença da nacionalidade, reativo com tudo. O reativo com tudo. Não sabe por quê e não quer saber por quê. O pacifismo totalmente oposto, né? O que antecede isso? A atitude reativa, julgamento. O julgamento, que a gente acha que é a coisa mais normal do mundo, em parte, é normal. Emitir julgamento não é saudável. Não deve ser o modelo. Emitir julgamento sem parar. Você não quer se perguntar e propor para sua mente, para ela ficar todo dia em determinados horários, julgando o mínimo, coisinhas que aconteceu com o outro, que o outro fez, que o outro parece que fez, o outro ouviu falar que fez. Você não quer propor isso para você? Algumas horas por dia, talvez 4 vezes ao dia, você vai se disciplinar. Vou me disciplinar. E tudo que acontecer, eu vou me esvaziar de julgamento. O excesso de julgamento é extremamente tóxico, poluente. É tóxico. Por isso, nada de pacifismo, muito julgamento. Te exclui. O julgamento vai excluindo tudo. Vai te deixando reativista. Uma linha religiosa invade o espaço da outra, constituído, quebra os objetos do outro. Que é isso, gente? Já aconteceu isso, né? No ano 2000? No ano 2000 não teve uma pessoa que quebrou um santo. É um campo mórfico de reatividade. Quem entra ali reproduz aquele padrão de reatividade. Intolerância filosófica, racial, religiosa, social, né? Incluir o pacifismo e o olhar para a nossa reatividade já. O que tem a ver diretamente com reduzir a nossa carga de julgamento. Por que isso? Por que aquilo? O que você acha? Acho que é isso, mas pode não ser. Educar a reatividade. É um começo do pacifismo. Reeducar é um espaço para pacifismo. Então, o campo mórfico tem a ver com todas essas histórias que eu estou falando, né? Ligada à interconectividade, ligado à mente coletiva e ligada à construção de novos hábitos, com uma cocriação de um novo futuro, ok? É isso. Se você pensa que não pode, você pode mudar de ideia logo, logo. É só continuar exercitando, buscando autoconhecimento e estando aqui comigo. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando sobre o campo mórfico, mas campo mórfico é a evolução, né? A nossa evolução, o poder de cocriação, o poder de você mudar, transformar. Se você tem
alguma dificuldade em trabalhar isso com você, nós atendemos, né, com a mesa quântica, mesa radiônica, e daí nela vem o que é preciso transformar, equilibrar, vem ali que a gente abre o seu campo mórfico, né, o seu campo de informações. Pode ser à distância, que eu prefiro fazer um trabalho bem tranquilo, porque você não vai ter, você vai ficar 2, 3 horas ali comigo, né? Às vezes a internet cai. Então assim, eu gravo à distância, como eu já expliquei sobre o campo mórfico, não tem problema. E aí eu gravo toda a sessão. Se você precisar, tiver dificuldade de trabalhar isso em você, trazer para você esse despertar da consciência, tirando os véus de ilusão, então você vai chegar nesse ponto de talvez olhar de uma forma melhor, de você ter materiais, instrumentos, ferramentas de co-criar uma vida melhor para você. Gratidão. Sou Jayananda Ruth, a serviço da vida feliz, em comum unicidade no Um. Estamos todos conectados, somos um. Namastê, gratidão. Não esqueça de se inscrever nesse canal, aperta no sininho, que daí o YouTube compreende que você gostou, mas você tem que assistir até o final. E daí ele vai compartilhar com mais pessoas, ok? Deixe sua energia, seu comentário. Eu vou deixar na descrição os meus contatos de atendimento enquanto terapeuta cósmica e quântica, sistêmica, ok? Gratidão.